Amado Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos para receber os teus ensinamentos. Que o nosso ajustador do pensamento nos ajude a ampliar a nossa capacidade de percepção e que os ensinamentos que nós vamos ter hoje sirvam para que a gente possa ser cada dia melhores na irmandade dos homens, celebrando o teu amor, promovendo a tua paz, estando todos unidos como você deseja. Amém. Muito bem, pessoal. Muito obrigado a todos por terem vindo aqui. Eu imagino que provavelmente alguns ainda vão chegar, mas como a gente tem um tema um pouquinho longo, eu só vou antecipar aqui que, felizmente, a nossa apresentação, embora a gente vá cobrir dois documentos hoje, ficou mais curta do que a da semana passada. Então, vamos ver se eu consigo terminar essa apresentação antes das 20 horas. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o documento que eu preparei e espero que todos estejam já vendo esse documento aí. Sim, Bom, nós vamos estudar hoje, nós vamos continuar estudando as personalidades do Espírito Infinito, que são aquelas personalidades que foram designadas pela Trindade do Paraíso para implantar o plano do nosso Pai entre nós. Então, eles são responsáveis por ter certeza que todos os desafios, todo o aprendizado que nós precisamos ter para chegar ao nosso Pai e ser perfeito como Ele é, que nós tenhamos essa experiência, né? Então, eles são os responsáveis por nos propiciarem todas as ferramentas, todos os caminhos e todos os ensinamentos para que nós possamos chegar até o nosso Pai com a experiência acumulada que Ele espera que nós acumulemos de perfeccionamento. Só para lembrar um pouquinho, esse aqui é o caminho que nós já percorremos. Nós estamos no documento 17 e 18 hoje, e nós já fizemos desde a introdução até os sete espíritos mestres. Nós começamos essa parte dos espíritos ministrando e organizando todas as coisas do nosso universo no documento passado, documento 16, que nós já fizemos a revisão. Antes disso, nós fizemos um estudo sobre a Ilha do Paraíso, o universo dos universos, as ilhas sagradas, as esferas sagradas, o universo central e os sete superuniversos. Então, essa parte que fala dos universos é a parte que descreve, nos revela como o Pai organizou fisicamente o palco em que nós temos que atuar e que caminhos nós temos que trilhar nesse palco. E antes disso, nós estudamos sobre as próprias deidades do paraíso, Pai, Filho e Espírito, né, infinito, e como chegamos aqui. Então, o importante aqui, além das deidades, evidentemente, é a gente lembrar que tem uma sequência lógica dentro do livro de Urântia. Muitas vezes a gente tem dificuldade de começar bem na primeira página, porque a introdução realmente é complicada, assim como outros documentos, e a gente só vai aprendendo mesmo à medida que a gente vai lendo. Mas essa estrutura lógica, que primeiro fala das deidades do paraíso, né, e da relação deles conosco, quem eles são, como funciona, por que que eles estão lá,
é depois seguida pela questão do universo dos universos, que mostra esse palco que nós estávamos falando. E agora nós vamos ver como que estamos vendo como que os nossos dirigentes, os supervisores celestes, estão preparados e estão aplicando no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento, os desafios e as ferramentas necessárias para que a gente conquiste todo o aprendizado necessário, né? Então, vamos lá. É um longo caminho que nós já percorremos, mas ainda curtinho para a gente chegar até o final do livro. Eu vou recapitular aqui um pouquinho aquela introdução que eu fiz da apresentação passada, que eu não sei se todos que estão aqui estavam lá naquela apresentação, mas o que nós vamos ver hoje, então, é como que as deidades do paraíso organizaram essa estupenda criação do universo dos universos, de forma que a gente pudesse, então, nos desenvolver. Vamos lá. Primeiro, é uma organização física. Eu acabei de falar ali, né? O universo dos universos, ele tem três realidades. Ele tem uma realidade absoluta, uma absoluta e uma finita. Realidade absoluta é aquela que é a realidade das deidades, do eu sou, da trindade, do absoluto inqualificável, do absoluto universal. E a característica principal dessa realidade da absoluta é a perfeição, a eternidade e, sobretudo, o fato de ser existencial. Então, tudo que tem nessa realidade absoluta sempre foi, será e é o que foi sempre, né? Provavelmente, eu não sei se algum dia nós vamos alcançar esse nível de realidade. A gente fala que o nosso Pai é infinito, é, mas a infinitude do nosso Pai vai além dessa realidade absoluta, além dessa realidade existencial e de perfeição. A infinitude inclui essa realidade absoluta, mas inclui também o potencial, esse potencial de desenvolvimento, de crescimento. Portanto, nesse ambiente da infinitude, além da realidade absoluta, nós temos a possibilidade desse potencial que permite incluir ali um estágio momentâneo de imperfeição, o que é importante, porque, como nós falamos, tudo que existe, tudo que a gente pode imaginar está contido em Deus. Então, Deus, além de participar dessa realidade absoluta, ele é também essa realidade infinita. Não fosse assim, nós não poderíamos existir. Além disso, nós temos a realidade absoluta, que é uma realidade intermediária entre essa realidade absoluta e a realidade finita onde nós estamos. A realidade finita é a realidade que nós estamos vivendo, que é uma realidade experiencial. É finita justamente porque tem início, meio e fim. Quando a gente fala de fim, não quer dizer que tudo que está contido na realidade finita vai terminar. Na verdade, o que a gente imagina que vai acontecer é que tudo que existe na realidade finita vai transcender desse ambiente finito para o absoluto e, quem sabe, chegar no absoluto. Então, essas são as três realidades. Dentro da realidade finita,
Nós temos uma fase material, que é a que nós estamos vivendo aqui no nosso planeta, e uma realidade moroncial, que é o próximo estágio que nós vamos desenvolver uma vez terminada a nossa carreira, a nossa vida na carne. Então, nossa próxima fase de realidade finita é a moroncial. Essa fase, ela combina uma substância, uma matéria que é, ao mesmo tempo, material e espiritual. Então, a mistura dos dois. E funciona como um estágio intermediário desse crescimento, como um estágio de mutação, onde nós deixamos de ser animais e passamos a percorrer o caminho da conquista de sermos seres espirituais. Transcendida essa parte moroncial, nós passamos então para as fases espirituais do ambiente finito, que é conquistada a partir do momento em que nós fazemos a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Tudo bem. Tudo isso aqui que eu estou falando, nós vimos em revisões anteriores, só uma rápida recapitulação. Então, essa organização das deidades do paraíso com relação ao universo dos universos visa implementar, primeiro, uma diversidade, que eu já falei lá atrás, e a influência criadora dessas diversidades. Então, como eu falei, nós somos diferentes em muitos sentidos, na verdade, em praticamente todos os sentidos da nossa existência, no nosso sentido, na nossa matéria, no nosso corpo, nós somos diferentes, as nossas realidades do mundo material que nos cercam são diferentes, cada um de nós vive uma realidade diferente. As realidades mentais também são diferentes, porque a gente recebe uma mente do Espírito Infinito através da ministra divina, que é como se fosse um software, mas mesmo esse software não é exatamente igual para todos. Então, ele tem as suas peculiaridades. Além disso, esse software, ele roda, funciona num cérebro material, que, como nós já falamos, a nossa matéria é diferente. Nenhum de nós tem cérebros, um igual ao outro. Então, o software, ele desenvolve um processo mental diferente por ele mesmo, essa mente mesmo já ser uma mente unigênita, assim como também o nosso cérebro ser diferente um do outro. Então, essa combinação faz com que a gente tenha reações mentais, que podem ser diferentes, que são diversas. E aí tem outras realidades espirituais, por exemplo, onde nós também somos diferentes, e nós vimos parte disso daí no documento anterior 16, onde nós vimos que cada superuniverso é dotado com a energia emanada de um espírito mestre. E esse espírito mestre, nós temos 7 deles, cada um deles acumula a energia ou possui a energia mental e espiritual de uma das deidades do paraíso ou suas combinações. Então, é Pai, Filho, Espírito, Pai, Filho, Pai, Espírito, Filho, Espírito, Pai, Filho, Espírito. Então, essas combinações é que fazem com que a gente tenha, em cada superuniverso, uma influência espiritual diferente e uma experiência mental, uma influência mental diferente. É evidente que, embora as mentes do Pai, do Filho e do Espírito sejam semelhantes, perfeitas e tudo mais, elas têm também as suas características que as diferenciam uma das outras, assim como
a sua espiritualidade. Eles são muito semelhantes, são perfeitos, infinitos, todo aquele negócio que a gente já sabe, mas também espiritualmente eles atuam de uma maneira diferenciada um do outro. Então, essas energias em cada superuniverso já faz com que a gente tenha 7 segmentos diferentes de energia mental e espiritual. A propósito, esses mesmos seres, os espíritos mestres, por meio de todos os seres que derivam deles, também são responsáveis pela energia física material dos superuniversos. Então, isso faz com que também cada superuniverso tenha características próprias, diferentes uma das outras. Nós já falamos que isso é importante porque todos nós estamos aqui vivenciando o nosso plano de evolução para caminhar para a perfeição através da vivência de uma experiência de partir de um ponto de imperfeição até chegarmos à perfeição do nosso Pai. A perfeição do nosso Pai é única. Mas os pontos de imperfeição, eles são múltiplos, variados. Nenhum de nós exerce exatamente a mesma carreira e enfrenta exatamente os mesmos desafios. Cada um de nós tem uma jornada a ser percorrida que não pode ser percorrida por nenhum outro. De maneira que é importante a gente gravar essas coisas. Então, eu falei das diferenças físicas e materiais, das diferenças da mente cósmica, a diferença mental, né? E a espiritual. A espiritual inclui a influência do Filho Eterno, dos ajustadores do pensamento, dos filhos criadores. A mente cósmica, como nós vimos lá atrás, deriva dos espíritos mestres que têm essa característica da energia espiritual e mental dessas deidades do paraíso e suas associações, de forma tal que, embora existam muitos pontos de semelhança e de coincidência, existe também é, as suas especificidades, as suas particularidades, que fazem, então, com que a gente tenha essas diferenças. Essa mente cósmica, que vem, então, dos espíritos mestres e sua progenie, ela só é doada pelos nossos espíritos mestres, através da ministra divina, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, essa mente chega até nós e só o ser humano com potencial espiritual recebe esse tipo de mente. Essa mente, como nós vimos lá atrás, é aquela que nos permite estabelecer uma relação de realidade com o universo dos universos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que ter um espírito crítico sobre todas as informações que nós processamos no nosso dia a dia, de forma que a gente possa nos questionar no sentido, essa informação que eu estou recebendo aqui faz sentido dentro desse plano de Deus ou não faz sentido nenhum? Isso nos permite, com esse processo, estabelecer uma lógica de raciocínio cósmico que, aos poucos, vai nos levando à compreensão total da realidade. Vai demorar para que isso aconteça, talvez só depois que nós passarmos pelo ambiente absoluto, mas é através desse processo que nós podemos filtrar aquilo que a gente acha que está certo ou está errado. Mesmo atuando com esse filtro, nós temos presente em nós a nossa ignorância, ignorância no sentido de não termos experiência no passado de muitas coisas que a gente está aprendendo no dia a dia,
não temos tido oportunidade de conhecer antes essas coisas. Então, sendo assim, nós muitas vezes acabamos desenvolvendo uma ideia sobre determinadas coisas, seja por influências, seja por ilusões, seja por desejos pessoais, por coisas que nós almejamos, ou realidades que nós acreditamos, etc., que, na verdade, nos desviam dessa realidade que é a verdade do nosso Pai. Então, quando a gente comete os erros, por conta dessa ignorância ou da ilusão, é aceitável. Nós não temos ainda a experiência perfeccionada. Nós podemos cometer erros. O problema é quando a gente persiste nesses erros e não cresce espiritualmente, mentalmente, etc., para poder caminhar cada vez mais em direção à realidade do nosso Pai. Então, dentro de nós, nós ainda temos a personalidade que nos é dada pelo nosso Pai, que é a personalidade é aquela parte de nós que faz parte, que pode atuar em qualquer nível de realidade. Ela atua na realidade material, mononcial, espiritual, finita, absoluta, até a realidade absoluta. Então, se a gente fosse considerar só a nossa personalidade, que é uma dádiva do nosso Pai, essa personalidade estaria equipada para nos levar a qualquer uma dessas realidades, de forma que a gente pudesse atuar nessas realidades sem nenhuma dificuldade do ponto de vista existencial, de estar ali naquela realidade e de não combinar com ela. Nós podemos não ter a experiência, mas a gente faz parte a gente pode fazer parte daquela realidade. E essa personalidade, a questão dela é que ela precisa de uma identidade para se manifestar. Essa identidade é o nosso eu, é o nosso indivíduo, é a nossa individualidade, que funciona juntamente com a nossa mente. Então, sem essa realidade da nossa individualidade, da nossa identidade, a personalidade não pode continuar a sua jornada, porque é por meio da nossa identidade, da nossa mente cósmica, que nós podemos perceber, ter autoconsciência da nossa existência e da existência de outras personalidades. Então, o trabalho da personalidade é fazer justamente essa unificação, que é unir o processo físico, mental e espiritual. Quando a gente fala de unir, a gente tem que pensar do ponto de vista de estabelecer uma harmonia, de estabelecer um relacionamento entre essas diferentes energias, de forma tal que elas não sejam conflitantes, que elas não estejam brigando entre si, e de que exista uma atitude lógica, natural, para o funcionamento dessas energias. A energia física material, ela é totalmente animal, ela se deixa levar pelos impulsos físicos e materiais, fome, sede, sexo, enfim, tudo que faz parte da nossa vida física responde a esse impulso físico. Todos os animais possuem essa energia física e respondem aproximadamente da mesma forma. Se nós fôssemos desprovidos dessa mente cósmica e dessa energia espiritual que nos habita, nós teríamos exatamente a mesma reação de qualquer um dos animais que habita o nosso mundo. Então, uma reação meramente de sobrevivência física e de atendimento das nossas necessidades físicas. Então,
Nós somos bastante limitados em controlar essas coisas. Quando a gente tem fome, tem que comer. A gente não pode ficar sem comer. Mas nós podemos controlar a quantidade de comida que nós estamos comendo, a qualidade da comida que nós estamos comendo, em que momento nós estamos comendo, etc. Então, é esse domínio sobre os nossos impulsos físicos que a nossa mente precisa ter. A gente frequentemente vê gente que se deixa levar por impulsos de uma forma tal que não consegue nem raciocinar. Então, nesses casos, é a energia física que está controlando a nossa mente e não existe nenhuma coordenação ali da energia espiritual. Nós, nesses casos, estamos atuando puramente como animais. Então é importante que a gente entenda que a nossa mente deve exercer um controle sobre o físico, sobre a matéria. Essa energia mental desprovida de uma coordenação espiritual, ela tende a ser egotista, cada vez mais egoísta, mais centralizadora, mais possuidora, porque ela abusa dos poderes e do conhecimento que ela tem para fazer uso da energia física dos nossos semelhantes, de outras pessoas, de uma maneira conveniente ao indivíduo. Então, existe uma distorção nesse indivíduo que se deixa levar e guiar por objetivos puramente pessoais. Para que isso não aconteça, é necessário que essa mente seja coordenada pelo Espírito. É o Espírito quem nos revela o que é que a mente deveria fazer para que nós pudéssemos sobreviver, alcançar o nosso Pai, alcançar a perfeição e viver de uma forma mais feliz, de uma forma menos conflituosa neste ambiente que nos cerca, né? Então, esses são os pontos. A personalidade tem a função, então, de reunir essas outras energias e fazer com que elas estejam harmonizadas. Quando a gente fala de harmonizar essas energias, é importante a gente perceber que nós estamos falando, na verdade, da nossa felicidade. Eu acabei de falar agora há pouco de toda a diversidade que nos é imposta a todos nós, nenhum escapa dessa diversidade física, mental e espiritual, e essa diversidade que faz com que nós sejamos diferentes é que é o desafio nosso para fazer com que a gente possa se inserir nesse cosmo, nesse ambiente que nós estamos de uma forma pacífica, de uma forma sem conflitos. Então, as pessoas perguntam: como assim? É lógico, se eu tenho que ficar brigando o tempo todo com cada um dos indivíduos que me cercam, porque eu não concordo com as atitudes, não concordo com o pensamento, com o raciocínio dessas pessoas, eu tenho um conflito estabelecido que é múltiplo, porque são múltiplas pessoas, e o mesmo se repete com relação às energias físicas. Eu fico bravo porque a água está fria, devia estar quente, ou está quente demais, não devia estar. Ah, eu não gosto dessa chuva, não gosto daquilo. Então, nós estabelecemos uma série de conflitos na nossa vida quando nós não conseguimos nos inserir no meio desse cosmos, com toda essa diversidade, de uma maneira que a gente possa aceitar a diversidade e fazer com isso o nosso crescimento. Uma coisa importante é assim, como é que a gente faz essas coisas, né? Então, eu pus aqui algumas coisas que eu extraí de diferentes parágrafos do livro, né? Ame a Deus sobre todas as coisas. A nossa relação com o nosso Pai
é fundamental para que a gente possa entender o plano dele, entender o que nós estamos fazendo aqui no nosso universo, qual é que é o nosso papel aqui. E ele é a nossa força, é ele quem assegura que se nós estamos com ele, nós conseguimos superar todos esses desafios. Então, por isso que esse amor ao nosso Pai é fundamental para que a gente possa superar todas essas dificuldades. E aí, nós temos que pensar também que uma coisa que nós não queremos é que nenhum homem faça a outro homem aquilo que seria repugnante para si mesmo. Nós não queremos que alguém faça conosco determinadas coisas. Ora, nós deveríamos pensar para não fazer essas coisas também. Alguém pode pensar, mas eu estou falando aqui, o Henrique está falando de dar um tiro em alguém, de dar uma paulada, de atropelar no trânsito, enfim, a gente pode pensar em coisas repugnantes mil. Mas existem muitas coisas que são repugnantes e que não envolvem essa agressividade física, não envolve uma violência física. A gente, às vezes, difama pessoas, faz fofocas, cria situações que destroem o bem-estar, que destroem a autoestima das pessoas, né? Preciso pensar sobre isso. A gente não deve alimentar a maldade. Quando a gente alimenta a maldade, a gente está impedindo que o nosso mundo chegue em luz e vida. Por quê? Porque a maldade, se ela for alimentada, ela é contagiosa. Então, as pessoas acabam todas, num efeito manada, seguindo essa intuição das maldades que são criadas, né? Quantas vezes nós ouvimos falar de efeito manada, né? Então, não alimente a maldade. A maldade destrói, ela impede que nós cheguemos em luz e vida. O contrário, que é alimentar o bem, é exatamente fazer com que a gente caminhe em direção à luz e vida. E é igualmente contagiosa. Então, nós temos que trabalhar o tempo todo praticando continuamente o bem. Não devemos ferir a quem nos fere. Nós já várias vezes, em outros momentos, discutimos sobre a autodefesa, sobre a raiva, sobre a vingança, né? Então, é, a gente não deve agredir um irmão que muitas vezes nos agrediu ou fez alguma coisa errada com a gente por pura ignorância, né? Então, a gente deve pensar sobre isso também. Vença a raiva que você pode sentir com a misericórdia. Seja misericordioso com as pessoas e derrote o ódio que você pode sentir com a benevolência. Então, são algumas ideias para a gente poder crescer nesse sistema de diversidade. Quando nós conseguimos fazer isso, nós somos felizes. Nós conseguimos conviver no meio que nos cerca, aceitando determinadas coisas que são como elas têm que ser, aceitando que as pessoas possam ser diferentes, que elas possam pensar diferente. Isso não significa que nós temos que fazer aquilo que as pessoas acham que é certo. Muito pelo contrário, a conversa é muito boa, o diálogo é excelente, mas cada um deve seguir a sua própria orientação dentro daquilo que consegue enxergar com a sua mente cósmica. Ok, a gente vai falar aqui de alguns seres que dirigem e controlam o nosso universo, né? Então, eu estou colocando aqui para refrescar a memória toda uma imagem do universo central, que tem lá a Ilha do Paraíso, né? Que está bem no meio aqui, tem as 21 esferas sagradas em volta dela, 7 do Pai, 7 do Filho, 7 do Espírito,
E aí nós temos Avona, os 7 círculos de Avona, que tem 1 bilhão de esferas, né? Então, só para lembrar como é que é mais ou menos a ideia da configuração desse universo central. Eu montei aqui do outro lado a parte do universo central, o que que nós temos no nosso universo, nos nossos superuniversos. Então, a gente tem ali o paraíso central, né, que tem a parte superior, inferior e periférica, vocês se lembram disso, nós estudamos isso num documento lá. Nós temos os 21 satélites, 7 do Pai, 7 do Filho e 7 do Espírito, a Avona, com 7 circuitos, e daí nós temos os 7 superuniversos e os 4 anéis exteriores que não estão aqui representados. Então, vamos ver o que que tem dentro de um superuniverso, né? Então, dentro de um superuniverso, a gente tem 10 setores maiores. Então, dentro desse superuniverso, esses setores funcionam como se fossem divisões geográficas. Então, esse pedaço do superuniverso X faz parte do setor maior número um, esse outro do setor maior número dois. Então, são divisões meramente administrativas que fazem com que cada superuniverso tenha 10 setores maiores. Dentro de cada setor maior, existe uma segunda divisão. E essa divisão é: cada setor maior incorpora 100 setores menores, né? Então, cada uma dessas capitais dos 10 setores maiores é responsável por 10 setores menores. Então, um para cada, né? 10 vezes 10, 100 setores menores ali. Esses setores menores, eles têm dentro deles 100 universos locais. Nós temos que lembrar que o universo local é onde acontece a nossa experiência material e imancial. O nosso criador, Micael, juntamente com a ministra divina, fez o universo local de Nébadon, que é aquele no qual nós estamos inseridos. Mas existem 100 universos locais dentro de cada setor menor. Aí nós temos, dentro de cada universo local, 100 constelações. Cada constelação é responsável por um grupo de 100 sistemas. E cada um desses sistemas é responsável por 1.000 mundos habitados, como o nosso, por exemplo. Então, essa estrutura que existe dentro desse superuniverso. E para nós entender um pouquinho essa estrutura é importante para entender onde essas personalidades que nós estamos estudando aqui vão atuar, onde que elas trabalham, em que lugar que elas ficam, o que que elas fazem em cada uma dessas divisões, né? Por isso que eu estou mostrando isso aqui. Então, dentro de um setor, dentro de um superuniverso, tem 10 setores maiores, tem 100 setores menores, tem 100 universos locais, em cada um deles, né? 100 constelações com 100 sistemas e 1.000 planetas cada. Quando a gente converte isso em planetas, né? Então, um sistema, eu falei lá, tem 1.000 planetas, uma constelação que são 100 sistemas, tem 100.000 planetas, um universo local que tem 100 constelações, tem 10 milhões de planetas, portanto, o nosso Micael, Jesus, é ou será o responsável por 10 milhões de planetas habitados? Estou falando será, porque não todos os planetas estão formados ainda no nosso universo local, ainda tem planetas em desenvolvimento, né? E aí tem um setor menor com 1 Então bilhão seriam de 10 planetas. milhões O quê? de planetas? Em qual? Um universo local. No universo local são 10 milhões, porque assim são 1.000 para cada Isso. sistema.
É que você falou São 100 100 mil. constelações, 100 mil. E Uhum, dentro de cada constelação tem 100. Então, 100 mil multiplicado por 100 dá 10 milhões. isso. Não é que eu entendi que você falou 100 milhões. Não, 10, 10 desculpa, então milhões. falei É, errado, são 10 10 milhões. milhões. Aí o setor menor tem 1 bilhão, o setor maior 100 bilhões, o superuniverso tem 1 trilhão e os 7 superuniversos juntos, 7 trilhões de planetas habitados. Bom, essa é a configuração que nós temos. Então, no 17º documento, 17, nós vamos estudar os 7 grupos de espíritos supremos. São grupos de espíritos descendentes daqueles espíritos mestres, juntamente com a Trindade, com o Espírito Infinito, que receberam algumas responsabilidades sobre a administração. E aqui eu preciso separar o que a gente chama de administração. Nós poderíamos falar de 2 tipos de administração. Uma administração que é a do dia a dia, das atividades dentro de cada uma dessas áreas, desses segmentos do superuniverso, que aí envolve processos, aí envolve julgamentos, envolve a estrutura de pessoas administrativas, esse negócio todo. E tem um segundo grupo, que é desse que nós estamos tratando agora, que são aqueles que vão garantir que toda aquela diversidade que nós estávamos falando seja implementada. E eles coordenam essas diversidades, né? Então, esses 7 grupos é o que estão lá, que nós estamos estudando agora. Então, nós falamos dos 7 espíritos mestres, o trabalho deles é a supervisão dos 7 superuniversos. Já foi na aula passada isso aí, né, na revisão passada, e agora, então, os 7 executivos supremos, que é um desses grupos, né, o segundo grupo de coordenadores administrativos do superuniverso, do grande universo. Então, esses executivos supremos, eles estão diretamente subordinados aos 7 espíritos mestres, e eles dirigem o dia a dia do grande universo. Aí tem os espíritos refletivos, que também vamos estudar hoje, que é um mecanismo de notícias e disseminação dos decretos da criação. Esses seres eles são agentes de transmissão, como se fosse uma TV mais sofisticada, e também são personalidades retentoras. Retentoras quer dizer que arquivam dentro de si tudo que acontece no universo em todos os momentos, a cada dia. Então, se você falar com um espírito refletivo sobre 10 bilhões de anos atrás, o que estava acontecendo num determinado lugar, ele vai te mostrar, né? Dentro desses espíritos refletivos, o chefe deles é Majeston, nós vamos estudar aqui também, que é um filho do Supremo, nós já vamos falar disso. Os demais grupos, que são outros 4, né, para formar os 7 grupos, nós vimos os 3 primeiros ali, eles são trazidos por existência por atos criadores do Espírito Infinito e seus coligados. Os primeiros são derivados, né, da Trindade, são filhos da Trindade e do Espírito Infinito. Esses 4 aqui, então, são por atos criadores do Espírito Infinito. Nós temos os auxiliares refletivos de imagem, então ali os espíritos refletivos são 7, não está especificado aqui, porque o livro não fala isso dessa forma, mas é o que dá para entender. E além desses 7, tem Majeston, então seriam 8. O Majeston é o chefe deles. Esses auxiliares refletivos aqui seriam um total de 42 aproximadamente, né? Que foram criados por esses espíritos refletivos que estão acima. Então, cada espírito refletivo criou 6 auxiliares para si. E eles auxiliam, então, os espíritos refletivos. Os 7 espíritos do circuito, vocês lembram, eu mostrei ali a Vona. A Vona tem 7 circuitos e 1 bilhão de esferas. Existe filhos da Trindade
que são responsáveis por administrar cada uma dessas esferas. Nós vamos falar deles mais para frente. E esses sete espíritos do circuito, cada um deles administra um circuito de Avona, é responsável por um circuito. Aí nós temos os espíritos criativos dos universos locais, que são as ministras divinas, que são consortes do nosso Micaéis, responsáveis por nos propiciar o Espírito Santo e os sete espíritos ajudantes da mente. Esses sete espíritos ajudantes da mente é os que preparam a nossa mente para que a gente possa ir além do nível animal, chegando ao nível de potencial espiritual, que inclui o espírito número 6 e 7, que são os espíritos de adoração e sabedoria. Quando a gente chega nesse nível, a gente então está apto a receber um ajustador do pensamento. Ok. Gente, vocês podem me interromper quando quiserem. Esses sete grupos de espíritos supremos, né? O domínio deles, então, nós falamos agora desses sete grupos, o domínio deles vem, então, desde os espíritos mestres, na periferia da ilha. Eu mostrei lá a Ilha do Paraíso, então a ilha tem uma parte periférica, uma parte inferior e uma parte superior. Os sete espíritos mestres ficam na periferia da ilha, passando pelos sete satélites do espírito. Também mostrei lá, temos 21 satélites, sete do Pai, sete do Filho e sete do Espírito. Então, esses seres aqui atuam nesses sete satélites do Espírito, cada um deles ali. Passam por Avona, acabei de falar daqueles que ficam ali nos circuitos de Avona. Passam pelos sete superuniversos, pelos universos locais, e abrangem até os serviços menos elevados dos ajudantes da mente, que são concedidos para a ministra divina de forma que eles possam atuar na nossa mente. Então, eles acabam chegando por esse meio até nós, né? Esses sete espíritos mestres são diretores coordenados desse vasto domínio administrativo. Então, no que eles trabalham? Eles trabalham em questões de regulamentação do poder físico organizado, já falei disso, então, para fazer toda essa diversidade física e material, da energia mental, do ministério impessoal do espírito, então, eles atuam também promovendo um desenvolvimento espiritual. E eles atuam, nesses casos, eles atuam pessoal e diretamente. Em algumas situações, eles atuam por meio de colaboradores, que são multivariados. Para algumas questões executivas, que são ditames, regulamentações, ajustamentos e decisões, eles atuam por meio dos sete executivos supremos, porque os sete executivos supremos, eles funcionam como se fossem presidentes de cada superuniverso. No universo central, eles podem atuar por meio dos sete espíritos do circuito de Avona. Nas sedes centrais dos sete superuniversos, eles revelam-se pelo canal dos espíritos refletivos. Tá? Ok. Ainda falando desses executivos supremos, a sede central executiva desses espíritos mestres que nós vimos na revisão passada ocupa os sete satélites do Espírito Infinito no Paraíso. Então, aquelas sete esferas, parte das 21 que estão em torno da Ilha do Paraíso. Essas esferas executivas elas são dirigidas pelos sete executivos supremos. E esses espíritos mestres contatam no governo dos superuniversos, todos os governos do superuniverso, através desses espíritos executivos supremos, aquilo que eu falei. Os caras funcionam como um presidente e eles atuam sobre toda a descendência que tem ali, até chegar praticamente nos mortais. Então, por meio deles mesmo ou por meio dos seus auxiliares, assistentes, essa hierarquia que nós falamos. Então, os espíritos mestres, eles se envolvem com os governos do superuniverso universo através
desses executivos supremos. Os 7 executivos supremos atuam como coordenadores administrativos do grande universo. Esse é o trabalho dele. E dirigem as suas limitadas esferas de atividade em Avona, que lá eles têm uma atividade limitada, eu vou explicar isso daqui a pouco, por meio dos 7 espíritos dos circuitos. Fora disso, há poucos limites para o âmbito da sua supervisão. Eles engajam-se física, intelectual e espiritualmente na direção das coisas. A tudo vêm, escutam tudo, sentem tudo e sabem de tudo o que acontece nos 7 universos em Avona. Ainda falando desse grupo de executivos supremos, os executivos supremos não originam diretriz, eles executam os planos promulgados pelos 7 espíritos mestres. Eles não interferem no governo dos anciões dos dias. Quem são os anciões dos dias? Nós vamos estudar daqui a pouquinho. São os presidentes, aqueles que governam cada superuniverso tem 3 anciões dos dias. E também eles não interferem na soberania dos filhos criadores. O que os filhos criadores fazem? Eles fazem os universos locais. E eles têm soberania para dirigir o seu universo local. Então, eles não interferem nesses procedimentos do dia a dia desses segmentos. Cada um deles, como eu falei lá, administra um superuniverso. Os satélites do espírito, aqui é só uma informação curiosa, tem o mesmo nome do superuniverso. Eu confesso que eu não sei quais são os nomes, mas o nosso é Orvonton. Em algum lugar eu ouvi nomes, mas eu não me lembro. Os subordinados desses seres são principalmente os filhos trinitarizados das personalidades do paraíso Avona. Então, as personalidades que vivem ali naquele sistema paraíso Avona, quando eles são trinitarizados, aí é um abraço da Trindade, existe um processo de trinitarização, esses seres trinitarizados são subordinados a ele. Assim também, o outro grupo é de uma progenie trinitarizada de mortais glorificados. Então, alguns mortais que chegaram ao corpo de finalidade, alcançaram a finalidade, eles podem vir a ser glorificados e, por meio dessa glorificação, ser trinitarizados e vão atuar junto com esse pessoal aqui, né? Então, que se tenham graduado nos estudos e aperfeiçoamentos, etc. Cada um desses 7 executivos tem 2 gabinetes de conselheiros. Eles têm os filhos do Espírito Infinito, que escolhem os representantes das suas fileiras para servirem por 1 milênio. Então, os filhos do Espírito Infinito escolhem os representantes que eles querem para servir aos 7 executivos supremos por 1 milênio, né, no gabinete consultivo primário. Para as questões que afetam os mortais ascendentes do tempo, tem um gabinete secundário, consistindo em mortais que alcançam o paraíso e filhos trinitarizados de mortais glorificados. Corpo escolhido pelos seres em perfeccionamento e ascensão que habitam as sedes dos 7 superuniversos. Aqui a gente vai falar de Majeston, mas eu acho que aqui, na verdade, não sei a ordem que está ali no livro, quem sou eu para falar, mas tinha que falar mais dos espíritos reflexivos antes. Vamos lá. Majeston, então, é assim, os espíritos refletivos, a gente aqui está falando de Majeston, mas não começa com ele, começa com os 50 espíritos que existem com origem na Trindade. 7 deles foram criados no mesmo momento. Esses 7 são aqueles espíritos refletivos que depois criaram cada 6 de seus auxiliares, cada um deles. Então, é assim, esses 7 mais esses 6 são 42 mais 7 são 49. Para chegar nos 50, está faltando um, que é o chefe de todos eles, que é Majeston. Nós vamos falar mais disso agora. Esse poder criador dos criadores supremos
mais os potenciais criadores da Trindade, é a fonte mesmo da realidade do Supremo. Então, esses criadores supremos, né, com esses criadores estabelecidos pela Trindade, eles é que formam a fonte da realidade do Supremo. Qual é que é a realidade do Supremo? A realidade do Supremo é essa realidade física que nós estamos vivenciando dos sete superuniversos, que envolvem a realidade física material, a realidade física mental e espiritual, e que tem aquelas três fases: fase material, fase mononcial e fase espiritual. Então, esse conjunto do grande universo é o que cria o palco, o ambiente, a área de atuação do Supremo. É isso que eles estão falando aqui. Então, o Supremo, assim como nós, ele tem que lidar com toda essa diversidade, viver todas essas experiências para formar o conjunto desse perfeccionamento que cada um de nós está fazendo. Então, nós funcionamos como uma fração desse Supremo, né? Ok. Então, quando todo mundo tiver chegado em luz e vida, tiver chegado lá no paraíso, 100% de todos os povos mortais, desses 7 trilhões de universo, de planetas habitados, é quando a gente pode pressupor que o Ser Supremo estará formado, porque terão sido esgotadas todas as possibilidades de perfeccionamento que os seres humanos, os mortais, podem viver para formar a totalidade dessa experiência evolutiva. Então, assim como nós vivemos as realidades físicas, materiais, mentais e espirituais que nos são dadas por esses criadores supremos, esse mesmo é o que dá também essa condição, esse ambiente para o Supremo viver, né? Quando quando conferiu na criação do 49º espírito refletivo, eu falei lá, são 7 espíritos mais os 6 auxiliares para cada um, no total 49. Quando foi completado o último, ocorreu uma nova reação no âmbito do absoluto da deidade. Então, aqui o que nós temos que entender é o seguinte, que quem projetou e arquitetou esses espíritos refletivos é o absoluto da deidade. Lembra, o absoluto da deidade é aquele que tem a trindade do paraíso, está inserido nele. E ali, dentro do absoluto da deidade, está inserido a realidade existencial, Pai, Filho e Espírito, e a realidade potencial, que é essa que nós estamos vivendo, que será completada ali no absoluto das deidades pelo Supremo quando ele estiver completo. Ok. Então, quando aconteceu dessa criação dos 49 espíritos refletivos, o, o absoluto da deidade conferiu algumas prerrogativas de personalidade ao Ser Supremo. E uma dessas prerrogativas foi justamente a possibilidade do Ser Supremo personalizar, fazer uma personalidade. E ele criou, então, Majeston. Majeston, então, é a figura-chefe desses 49 espíritos refletivos. E é por meio de Majeston que o nosso Supremo sabe exatamente o que está acontecendo nos 7 superuniversos, desde a pulga que está andando no couro de um cachorro lá, ou a formiga que está andando em algum lugar, eles sabem disso, até tudo que passa pela nossa mente e tudo mais. Então, tudo, absolutamente tudo que está acontecendo fica registrado ali em Majeston, é consolidado, funciona como uma estação viva, onde ele pode transmitir o tempo todo aquilo que está acontecendo no 7 superuniverso, né? Ok, seguimos aqui. Quero só acrescentar que os reveladores nos contam
Se o Pai, isoladamente, o Filho, o Espírito Infinito, não tem essa habilidade, essa capacidade de refletividade. Isso é uma coisa que, isoladamente, individualmente, eles não conseguem fazer. E só é possível fazer ser criado, ser estabelecido, essa é uma função da Trindade do paraíso. Só quando eles estão unidos, eles conseguem fazer isso. Ok. Má gestão é o centro pessoal infalível dos fenômenos das refletividades, já falamos disso. A má gestão não está no catálogo de personalidades do paraíso, pelo simples fato de que ele é a única personalidade existente da divindade que foi criada pelo Supremo, não enlace com o absoluto da deidade, como eu acabei de descrever aqui. A criação de Magiston assinalou o primeiro ato criativo do Ser Supremo. Então, foi a primeira coisa que o Supremo fez. A ação dele foi voluntária, da parte do Ser Supremo, mas ninguém esperava e ninguém podia imaginar que haveria essa estupenda reação do absoluto da deidade para que isso acontecesse. Ah, ok. Por que que ninguém esperava isso? A gente vai falando, acaba gastando tempo com outras coisas correlatas. Porque, assim, o absoluto das deidades está no nível absoluto. Em tese, eles não teriam nenhuma interferência, nenhuma ingerência no nosso dia a dia aqui no nosso mundo finito. A interferência deles foi no sentido de fazer o desdobramento de Pai, Filho e Espírito, e fazer com que a gente, então, pudesse existir através disso. Então, essa deidade absoluta, teoricamente, ela não se envolve diretamente no dia a dia dos nossos negócios. É por isso que essa atitude do absoluto das deidades não era esperado dentro desse ambiente do finito que nós estamos falando. Ok. Eles têm, os 49 têm origem na Trindade, cada um, eu falei agora, só a Trindade tem essa habilidade da refletividade. Eles têm origem na Trindade, cada um dos 7 episódios da sua criação, lembra aqueles primeiros 7 espíritos que foram criados, produziu um tipo de ser semelhante à característica do espírito mestre que foi o seu corpo astral. Lembra? Cada espírito mestre tem a mente, o espírito, a energia mental e espiritual de uma das deidades do paraíso ou as suas combinações. Então, cada espírito mestre transferiu para esse espírito que foi criado ali, da refletividade, essas características. Então, eles também têm essa possibilidade aí de manter esse mesmo padrão de energia física, espiritual e mental. Esse é o. Bom, acabei de explicar isso. O atributo da refletividade, o fenômeno dos níveis mentais, também já falei isso, do agente conjunto e do Ser Supremo e dos espíritos mestres, é transmitível a todos os seres encarregados do funcionamento desse vasto esquema de informação. Então, todas as personalidades divinas têm acesso a essa função da refletividade. Eles não são nem o pai é capaz de exercer a refletividade. Só o absoluto da deidade, a trindade do paraíso. Mas todos os seres celestiais podem receber as informações da refletividade e interagir com ela. O pessoal do Serviço de Refletividade Magiston e dos Espíritos Refletivos é composto de criaturas do Espírito Infinito e seus colaboradores subordinados diretos. Esses espíritos refletivos são os criadores dos seus auxiliares refletivos da imagem, da imagem. Cada um deles criou 6, né? E que são suas vozes pessoais para a corte dos anciões dos dias. Os espíritos refletivos, além de serem agentes de transmissão, são retentores. Eles guardam a informação como se fosse um arquivo ambulante. A sua progênie de seconafins,
que é uma progenie deles, também é de retentores. Os seconafins têm essa habilidade de reter as informações de tudo que está acontecendo. Então, tudo que tem valor espiritual é registrado em duplicado. A diferença, nós vamos ver já, de um para o outro. Os registros formais do universo são transmitidos pelos registradores angélicos. Então, aqueles seconafins lá, eles é que transmitem esses registros formais. Mas os verdadeiros registros espirituais estão reunidos por refletividade e preservados nas mentes das personalidades apropriadas, que pertencem à família do Espírito Infinito. Esses registros de refletividade são os registros vivos, enquanto que os angélicos são os registros formais e mortos do universo. Então ficou registrado lá, mas você tem que ir lá procurar no arquivo. Não é assim chegar numa personalidade de refletividade e falar: eu quero saber o que que aconteceu no superuniverso, número tal, tal, planeta não sei o quê, blá, 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 há 300 milhões de anos atrás. E imediatamente aparece o que estava acontecendo lá. Então, essa é a diferença. A organização da refletividade é o mecanismo de notícias e disseminação de todos os decretos da criação. Tudo de importância de um universo local é refletido para a capital do seu superuniverso e vice-versa. Os ajustadores do pensamento, eles não participam da operação do sistema de refletividade, lembra? Eles são uma fração do Pai. Mas eles são plenamente conhecedores dessas transações e são capazes de colocar-se a par dos seus conteúdos. Então, eles não se envolvem nesse processo, mas quando eles precisam, eles vão lá e veem tudo o que está acontecendo ali. Nas sedes do superuniverso, a organização da refletividade funciona como uma unidade separada, então, em cada superuniverso. Mas em certas ocasiões especiais, sob a direção de Majeston, que é o chefe supremo do corpo dos seres de refletividade, as sete sedes podem agir em uníssono universal. Aí fala: bom, mas em que circunstância isso acontece? Como aconteceu no evento do jubileu, que foi o primeiro universo local que entrou no estabelecimento de luz e vida, em algum dos sete superuniversos. Assim como nas épocas das saudações milenares dos sete supremos executivos. Ok. Aqui vamos falar dos auxiliares refletivos da imagem, aqueles 49 indivíduos. Aqueles falam assim que é 49 auxiliares, mas na verdade são sete espíritos mais 42 auxiliares. Os 49 auxiliares refletivos da imagem foram criados pelos espíritos refletivos, sete auxiliares por superuniverso. Por que que são sete? Porque cada um deles, desses sete, tem aquela energia das combinada das deidades do paraíso, energia mental, física, espiritual, etc. São verdadeiras imagens e funcionam como um canal de comunicação entre os espíritos refletivos e as autoridades superuniversas. São personalidades de uma ordem incompreensível para seres materiais. Nós não conseguimos entender esses caras, eles acho que não vamos aprender nunca. Eles não explicam por quê. Nos contatos com os anciões dos dias, às vezes, um desses auxiliares funciona e já resolve todos os problemas. Algumas vezes, dependendo do que está sendo discutido, é preciso que os sete estejam com os anciões dos dias. Da mesma forma, muitas vezes a mensagem pode ser recebida. Cada superuniverso tem dirigindo esse superuniverso três anciões dos dias. Muitas vezes, um só deles é suficiente para receber a informação. Às vezes precisa dois, às vezes precisa os três. Os auxiliares das imagens servem junto aos seus espíritos ancestrais e têm à sua disposição uma hoste inacreditável de cenacofins ajudantes. Então, os auxiliares das imagens não funcionam diretamente em conexão com os mundos de educação dos mortais ascendentes. Eles são estreitamente ligados ao serviço de informação do esquema universal da progressão mortal. Esses seres, eles são desprovidos de vontade.
eles só não podem exercer o poder de escolha, ou seja, estão ali para fazer aquele trabalho e eles fazem aquele trabalho e ponto final. Os sete espíritos dos circuitos, lembra, eu falei, cada um dos espíritos do circuito está dirigindo um dos circuitos de Avona, né? Então, o que que esses espíritos fazem lá, né? Por meio deles, os espíritos mestres provêem ao universo central de uma supervisão espiritual unificada, uniforme e coordenada. Cada um permeia um circuito. Eles não estão envolvidos com o governo dos eternos dos dias, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, que são os governantes de cada uma daquelas esferas, de 1 bilhão de esferas do, do universo de Avona. Então, mas eles estão ligados com os sete executivos supremos e sincronizam-se com a presença do Ser Supremo no universo central. Eles estão limitados ao trabalho de Avona. Contatam os que permanecem em Avona por meio da sua progenie pessoal, os supernafins terciários. Embora eles sejam coexistente com os sete espíritos mestres, a função deles na criação dos supernafins terciários só atingiu importância quando os primeiros peregrinos do tempo chegaram aos circuitos externos de Avona nos dias de Granfanda. Granfanda foi o primeiro mortal que alcançou o corpo de finalidade. Então, quando começaram a chegar os peregrinos ascendentes do tempo, é que houve a necessidade dos supernavis. Por quê? Porque eles atuam como elementos de transporte de todos os mortais de uma esfera para outra, de um circuito para o outro. Só ali, então, quando começou a acontecer esse processo, houve isso. Os espíritos do circuito estão relacionados aos habitantes nativos de Avona, tanto quanto os apês estão relacionados aos mortais. Com os apesos, os espíritos do circuito são como os ajustadores do pensamento, os espíritos do circuito são impessoais. Então, eles não têm personalidade, assim como os ajustadores do pensamento. Eles atuam ali, os espíritos do circuito, como se fosse o ajustador do pensamento dos seres de Avona que habitam aquele determinado circuito. Então, um é um para todos os seres daquele circuito. Claro, eles não se fusionam com nenhum deles, mas nessa condição de atuando na mente de cada um desses seres de Avona, eles funcionam como um elevador espiritual para todos esses seres, né? Aí tem os espíritos criativos do universo local, né, que são as ministras divinas, que a gente vai estudar mais detalhe delas quando chegar no universo local. Elas têm sete fases. Uma que é a diferenciação no paraíso, né, do surgimento, do crescimento, do aparecimento dessa ministra divina. Então, quando um filho criador é criado, assinala o nascimento, e aqui é uma característica importante para a gente entender, dentro da pessoa do Espírito Infinito. Então, é assim, é como se o Espírito Infinito estivesse grávido e está carregando no seu ventre uma ministra divina. Essa é a situação. Aí depois tem o aperfeiçoamento preliminar das faculdades do criador. Então, quando começa o treinamento do Micael para ser um criador, a ministra divina é submetida a um desenvolvimento posterior de entidade e torna-se conhecedora do espaço e começa a sua educação para adquirir a perícia espiritual, mas ainda como parte do espírito infinito. A etapa de criação física. Quando o Micael inicia a tarefa de criador, de criação, o espírito criativo aparece de modo diferenciado da pessoa do espírito. Então, aqui, ela saiu do ventre do espírito. Ela já é uma entidade separada do espírito infinito. Na era de criação de vida, quando o espírito declara a sua intenção de criar vida, a consorte do espírito do Filho Criador, que até então era impessoal, impessoal é que não tinha personalidade, torna-se uma personalidade. Então, no momento em que a ministra divina, juntamente com o espírito, o Micael, começa a criação da vida no universo local,
essa ministra conquista uma personalidade, que evidentemente deve ser conferida a ela, os livros não falam, os reveladores não contam, mas deve ter sido dada pelo Espírito Infinito, que, conjuntamente com o Pai, também pode conferir personalidades. As idades posteriores às autotorgas, então depois que o filho terminou a sétima autotorga, então ele conquista a soberania do universo local dele, simultaneamente a esse fato, ele eleva esse espírito materno à co-soberania, reconhecendo-a no espírito universo local como sua igual. E aí depois eles perguntam, bom, ali acabou, não, não acabou ainda. Nas idades, o sexto estágio são as idades de luz e vida. Estabelecida a idade de luz e vida, ela entra na sexta fase da sua carreira, mas aqui não explica qual é que é essa fase. E aí eles se perguntam se haveria uma carreira não revelada. Então, depois de luz e vida, o que que acontece com essa ministra divina? Eles especulam que tem uma continuação dela com algum trabalho, mas não sabem qual é que é. Aí falamos rapidamente dos espíritos ajudantes da mente. Eles são uma outorga mental cétupla do espírito criativo materno, lembra? Então, as criaturas vivas da criação conjunta, essa outorga torna-se possível no momento da elevação do espírito criativo às prerrogativas do status de personalidade. Lembra? Ela conquista a personalidade quando? Quando começa a estabelecer a vida no universo local. Então, começa a estabelecer a vida, é, e ela vai precisar, então, fazer a difusão desses espíritos ajudantes da mente. É preciso, né, é preciso que ela faça isso a partir daquele. Por isso que ela conquista a personalidade ali naquele momento. Então, como uma personalidade, ela passa a ser, então, a canalizadora desses sete espíritos para os novos seres que estão prestes a surgir nos universos locais. A natureza e o funcionamento dos sete espíritos ajudantes da mente vai ser melhor estudado quando a gente ver o universo local. As funções dos espíritos supremos. O que que os espíritos supremos fazem? O domínio, nós já falamos, vai desde lá da Trindade e vai até no circuito com. Não, atuam com os espíritos refletivos, anciões dos dias, espíritos criativos e os sete espíritos mestres. Então, eles chegam até a gente, saem lá do paraíso. Com seus co-ancestrais, eles são criadores das criaturas da terceira fonte centro. Então, eles participam da criação de muito. Por exemplo, os supernafins primários são do espírito infinito, os secundários são dos espíritos mestres, o terciário dos sete espíritos dos circuitos, os espíritos refletivos coletivamente são as mães criadoras dos poderosos senacofins do serviço do superuniverso. Um espírito criativo materno é a mãe das ordens angélicas, serafins, querubins, de um universo local. Nós vamos estudar isso mais para frente. Os sete grupos de espíritos supremos são coordenadores da criação habitada, e na interassociação com seus chefes diretos, os sete espíritos mestres, eles parecem coordenar as extensas atividades de Deus o Sétimo, Pai, Filho, Espírito Supremo, Espírito Mestre, e por aí vai, até chegar aqui no nosso Micael. Coletivamente, os espíritos médios, nós vamos estudar o cétuplo, tá? Coletivamente, os espíritos médios, não hoje, vai chegar, eles quase equivalem ao nível de divindade da deidade da Trindade. Individualmente, eles abrangem as possibilidades primárias de combinação da deidade trina. Como representantes do agente conjunto, eles são depositários da soberania de poder, mente e espírito do Ser Supremo. Por meio dos espíritos refletivos, eles sincronizam os anciões dos dias, dirigentes do superuniverso com Majeston, e a refletividade universal que é espalhada para todos os seres divinos que a ela têm acesso. Com a sua participação na individualização das ministras, os espíritos mestres contribuem para o último nível de Deus, o cétuplo, na união do Filho Criador e do Espírito Criativo materno dos universos locais. Aqui nós começamos o documento 18, que é meio curtinho.
né? São as personalidades supremas da Trindade. Todas as personalidades supremas da Trindade são concebidas e criadas pela Trindade Divina, para cumprirem deveres específicos, qualificados para servir com perfeição de técnica e finalidade de devoção às 7 ordens de personalidades supremas da Trindade. Sussu, me ajuda aqui com a luz aqui, por favor. Aqui estão aqui são os as 7 personalidades, obrigado, as 7 personalidades que compõem esse grupo de personalidades supremas da Trindade. Então, com exceção dos segredos trinitarizados da supremacia, todos os demais, né, do 2 até o sétimo, são da família Dia, eterno dos dias, anciões dos dias, perfeições dos dias, recente dos dias, uniões dos dias e fiéis dos dias. Esses seres, eles existem num número definido e final. Eles não vão aumentar e não vai ter, desde que de sua criação, eles são essa mesma quantidade de seres. A sua criação é evento do passado, mas nenhum deles é personalizado. Vocês sabem? Então, se não é personalizado, eles são impessoais. Então, não são uma personalidade, são seres espirituais, puramente espirituais, né? Representam as diretrizes administrativas da Trindade do Paraíso e representam a justiça e são o executivo da Trindade do Paraíso, o julgamento executivo da Trindade do Paraíso. Criados na perfeição do paraíso, em todos os seus atributos divinos, apenas no domínio da experiência, o passado tempo terá acrescentado algo ao seu preparo para o serviço cósmico. Não há nunca qualquer perigo de não cumprimento ou de risco de rebelião entre estes seres. Bom, o que que eles fazem? Vamos lá. Os trinitarizados da supremacia, eles são cada um dos 7 mundos do Pai, no circuito dos satélites do paraíso, é presidido. Então, aqui nós estamos falando daquelas 21 esferas que envolvem ali a Ilha do Paraíso, estamos falando dos mundos do Pai. Cada um deles é presidido por um corpo de 10 segredos trinitarizados da supremacia. Eles não são criadores, são administradores supremos e últimos. Eles funcionam em grupo de 10, então 10 para cada uma dessas esferas, e individualmente em áreas específicas. Então, além de atuar como um conjunto, um colégio, eles têm funções específicas também dentro dessas atividades dele. O trabalho deles nesses mundos é dividido em 7 departamentos principais, onde cada um deles preside a um desses departamentos. Aí sobram 3. Esses 3 restantes atuam como representantes pessoais da deidade trina em relação aos outros 7. Um deles representa o pai desses 3. O segundo desses 3 representa o filho. E o terceiro desses 3 representa o espírito. Embora semelhantes, eles têm 7 características distintas de grupo que correspondem a cada uma das 3 deidades do paraíso. De novo, aqui, aquela combinação das associações. Os 10 diretores supremos de Divinity são reflexos do caráter pessoal e natureza do Pai Universal. Os 10 diretores que governam a Ascendington, que é então dos ascendentes, são um reflexo da natureza combinada do Pai, Filho e Espírito. E assim cada um deles, em cada uma dessas esferas, representam uma dessas naturezas. Eles são chamados segredos e não tem como a gente saber nada mais deles, segredo da supremacia. Então, assim, nós não temos segredo para descobrir e conhecer tudo a respeito do Pai e do Filho. Mas na supremacia tem coisas que existem lá que nós nunca vamos ter conhecimento. Então é isso que eles estão dizendo aqui. Isso é um segredo por isso. Nem eles aqui conhecem, nem eles sabem como é que funciona esse negócio. Os Eternos dos Dias, que é o segundo grupo. Esse mundo de Avona, cada um deles é dirigente de um mundo lá de Agona, que tem 1 bilhão de seres. Então, tem 1 bilhão de seres, são progênitos da Trindade do Paraíso também. Os Eternos dos Dias são visíveis, nós vamos ver a todos esses Eternos dos Dias quando nós chegarmos lá em Avona. Eles presidem os conclaves planetários e, periodicamente, por revezamento, eles visitam as esferas sede dos 7 superuniversos.
sendo semelhantes aos anciões dos dias, são iguais e divinos deles. Na ausência do eterno dos dias na sua esfera, o seu mundo é dirigido por um filho instrutor da Trindade, que é um outro tipo de filho, que nós vamos estudar mais para frente. Exceto quanto às ordens de vida, os eternos dos dias residentes desenvolveram as suas respectivas esferas inteiramente de acordo com as suas próprias ideias e ideais. Lembra? Eles têm uma diferença um entre o outro quanto ao aspecto físico, matéria, a mente e o espírito, todos eles. Então, cada um implantou na sua bolinha lá, na sua esfera, nesse seu mundo de Abuna, aquilo que ele achava que tinha que ser. A arquitetura, a ornamentação natural, as estruturas monaciais e as criações espirituais são exclusivas e únicas em cada esfera. Vamos falar dos anciões dos dias. Eles são mortais graduados nos mundos de educação do universo local e avançam até as esferas educacionais do superuniverso. Tá? Esses anciões do dia são idênticos entre si, mas eles revelam o caráter e a natureza unificada da Trindade. Possuem individualidade, e tem, aqui está falando já que tem personalidade diferenciada, né? Lá atrás disse que não eram personalidades, mas então não sei. Mas não diferem entre si como os sete espíritos mestres, proporcionam uma direção uniforme aos sete superuniversos que são diferentes entre si, cada um sendo uma criação distinta e separada e única. Os sete espíritos mestres determinam a natureza do seu superuniverso. Os anciões dos dias ditam a administração do superuniverso. Ele sobrepõe a uniformidade administrativa a essa a diversidade criadora e assegura a harmonia do todo. Os anciões dos dias foram trinitarizados ao mesmo tempo, todos eles. Eles representam o início dos registros para as personalidades dos universos, daí o seu nome anciões. Governam em grupo de três. Desculpe. Atividades onde operam individualmente, às vezes precisa de dois. Mas para as esferas mais elevadas de sua administração, os três devem atuar em conjunto. Ainda falando deles, em poder e autoridade, extensão, a jurisdição deles são os mais potentes e poderosos governantes diretos das criações do tempo e do espaço. Só eles, esses três anciões de cada superuniverso, estão investidos dos altos poderes do julgamento executivo final no que concerne a extinção eterna de criaturas mortais e volitivas. Então, assim, se for o Henricão tiver que desaparecer, tiver que ser extinto, depois do devido processo jurídico e julgamento, se eu for condenado, eles é que vão decretar a minha extinção, né? Fora as deidades dos anciões dos dias, são os governantes mais. Fora as deidades, os anciões dos dias são os governantes mais perfeitos, versáteis e mais divinamente dotados de toda a existência do espaço. São governantes supremos do superuniverso. O ser supremo está alcançando a soberania dos sete superuniversos por meio do serviço experiencial, do mesmo modo que um filho criador experiencialmente conquista a soberania do seu universo local. Você lembra? O nosso Micael teve que fazer 7 auto-outorgas para conquistar a soberania. O Supremo tem que conquistar o entendimento dos 7 superuniversos para conquistar a soberania. Ok, perfeições dos dias. Tem 210 deles, eles presidem aos 10 setores maiores de cada superuniverso. Então, nós temos 70 superuniversos, 3 em cada setor maior. Então, 70 vezes 3, 210. Esse é o número deles, trinitarizados para assistir esse superuniverso. Então, já falei aqui, 3 dos dias são designados para dirigir ali. São governantes trinos dos setores maiores, perfeitos sobre detalhes administrativos, daí seu nome de perfeições dos dias. Eles têm um corpo de conselheiro divinos de perfeccionadores da sabedoria
e de sensores universais. Nós vamos estudar essas personalidades ali mais para frente, não hoje. Ainda, eles têm muitos mensageiros poderosos, aqueles elevados em autoridade, aqueles sem nome e sem número. São grupos de seres que nós vamos estudar. Todos esses grupos de seres trabalham com a coordenação e a interação com os perfeições dos dias. Ok. A maioria dos guardiões celestes e assistentes do Filho Elevado está destinado ao serviço do setor maior e menor. Mas os custódios trinitarizados, que são serafins e seres abraçados pela Trindade, são funcionários das cortes das três divisões, atuando nos tribunais dos anciões dos dias. Então, algumas vezes, os perfeições dos dias e recentes dos dias podem atuar ali nas cortes de julgamento. Os embaixadores trinitarizados, que são mortais ascendentes abraçados pela Trindade, eu falei um pouquinho deles ali atrás, alcançaram o corpo de finalidade, foram trinitarizados da natureza de funcionamento. Com esses aqui, perdão, não chegaram no corpo de finalidade. São aqueles mortais ascendentes abraçados pela Trindade que se fusionaram ao Filho ou ao Espírito, não alcançaram a fusão com o Pai. Então, eles são trinitarizados e podem atuar, então, junto com eles aqui nesses domínios. Todos os administradores das várias divisões desses governos, à exceção dos ancestrais dos dias, serviram como aprendizes por longo período, né? Então, eles tiveram todos eles um treinamento intensivo. Quando avançarmos até a sede central de Esplandon, a sede central de Esplandon é a sede do setor maior do nosso setor maior, então nós fazemos parte desse setor. Um dia nós vamos chegar lá. Depois de vossa estada nos mundos do vosso setor menor, logo vereis os perfeições dos dias, né? As perfeições dos dias administram pessoalmente os juramentos grupais dos graduados ascendentes das escolas dos setores maiores. O trabalho dos peregrinos do tempo nesses mundos que rodeiam a sede mental de um setor maior é principalmente de natureza intelectual, ao contrário do cunho mais físico e material do aprendizado nas sete esferas educacionais de um setor menor. E também ao contrário dos exercícios espirituais que nós vamos passar nos 490 mundos universitários da sede central do superuniverso. Ainda que nós estejamos registrados apenas no setor maior de Splendon, que abrange o universo local da vossa origem, tereis que passar por todas as 10 divisões maiores do vosso superuniverso. Então, nós temos 10 setores maiores, o nosso é o de Splendon, nós vamos passar lá, mas nós vamos ter que visitar os outros 9 também. E vós vereis todos os 30 perfeições dos dias de Orvonton antes de chegardes ao Verso. Conhecer todo esse pessoal aí pessoalmente, na presença deles. Os recentes dos dias são os mais jovens diretores supremos. 3 deles presidem os setores menores. Então, pelas contas lá que nós fizemos lá atrás, existem 21 mil deles, existem 21 mil setores menores, né? Que são 3 mil setores em cada superuniverso. Então, eles, no total dos 7 superuniversos, são 21 mil. Eles têm um corpo de colaboradores e assistentes semelhantes ao dos perfeições do dia que nós acabamos de estudar. E ainda, eles têm muitos seres celestes de várias ordens subordinadas. E na administração dos setores, eles usam um grande número de mortais ascendentes e residentes, além do pessoal das colônias de cortesia e vários grupos que se originam do espírito infinito. Os seus governos atuam nos grandes problemas físicos do superuniverso. Por quê? Porque ali com eles estão os mestres controladores físicos que controlam toda a parte física material
do setor menor, né, que vai até, então, acaba abrangendo todos os setores menores do superuniverso. Ali, os mortais ascendentes, nós vamos estudar e fazer experiências concernentes a uma análise de atividade da terceira ordem dos centros supremos de potência, então, nós vamos aprender a trabalhar com esse negócio aí, de todas as sete ordens de mestres controladores físicos. Esses seres, eles raramente ficam juntos na capital, então cada um deles vai para um lado. Eles podem estar trabalhando com perfeições dos dias, ou os anciões dos dias, ou nos conclaves originários da Trindade, eles alternam-se com as perfeições do dia na representação dos anciões, dos conselhos supremos do paraíso, enfim, mas sempre tem um deles que fica exercendo a sua função tá ali de capitão em chefe na capital do setor menor. Bom, nós vamos conhecer os três recentes dos dias encarregados, já falamos disso, né? Os uniões dos dias. Esse grupo de seres, né, que são oriundos da Trindade, eles não têm um papel administrativo como tem os demais da família Dia. Então, eles não são administradores em níveis abaixo dos governos do superuniverso. Nos universos locais, eles atuam como conselheiros e assessores. Então, para quem já estudou um pouco o livro Jurante, ouviu falar lá de Emanuel. Emanuel é o irmão de Micael e é um irmão filho da Trindade. O nosso Micael, ele tem uma origem dual, ele é filho do pai e do filho. É, e esse União dos Dias é então o conselheiro dele nas coisas que ele precisa de conselho aqui no universo local. Tem 700 mil deles. Por quê? Porque tem 700 mil universos locais, né? Nós já estudamos isso ali atrás, eu mostrei lá. Coordena as atividades do governo universal, do governo local, setores até as do superuniverso. Daí o seu nome, União dos Dias. Então, eles atuam unificando todas essas áreas, esses segmentos do grande universo, né? E eles atuam com dados da natureza física, semi-intelectual aos recentes dos dias, os acontecimentos intelectuais e quase espirituais aos perfeições do dias, e sobre questões espirituais e semi-paradisíacas aos anciões dos dias. Originários da Trindade têm disponíveis todos os circuitos do paraíso, estando sempre em contato entre si e com outras personalidades se necessário. Uma união dos dias não está conectada ao governo do universo local que foi designado. Nós falamos já disso. Seu dever é como um observador. Ele atua junto às autoridades locais apenas a pedido. Quando o universo local é estabelecido em luz e vida, seus seres glorificados associam-se livremente às uniões dos dias, que atuam em uma função mais ampla em tal reino de perfeição. O universo local é governado por um filho criador, com origem dual, que acabei de falar agora há pouco. Ele tem sempre a seu lado um irmão, uma personalidade originária da Trindade, união dos dias. Aqui os fiéis dos dias, né? Que são as personalidades originárias da Trindade e são os conselheiros do paraíso e governantes das 100 constelações de cada universo local. Tem 70 milhões deles, né? Porque eles atuam em número de três e nós temos, sei lá, tem que voltar lá para ver quantas constelações. Tem 70 milhões deles. O seu corpo de reserva no paraíso forma a Comissão de Aconselhamento de Ética Interuniversal e Autogoverno. Eles se revezam conforme as decisões dos governos do Conselho Supremo do seu corpo de reserva. Na verdade, todos esses membros da família Dias, ou a maioria deles, com exceção do União dos Dias, acho, tem um corpo de reserva. Esse corpo de reserva é formado por aqueles seres dessas ordens que não estão ainda ativos, porque os sete superuniversos ainda estão em construção, ainda estão em desenvolvimento, então ainda não tem lugar para todos eles. Aqueles que estão sobrando funcionam como um corpo de reserva. O que a União dos Dias é para um filho criador,
os filhos dos dias que atuam lá nas constelações, eles atuam exatamente igual aos uniões dos dias com relação aos filhos Voronandex. Os filhos Voronandex são filhos de um filho criador e da ministra divina, e nós vamos estudar esses filhos quando nós chegarmos lá nos universos locais. E esses filhos Vorondandex, em número de três, eles são os dirigentes das constelações. Então, esses fiéis dos dias atuam em relação a esses filhos Vorondandex da mesma forma como um conselheiro, como a União dos Dias faz para um filho criador. Eles se reportam às uniões dos dias. Eles mantêm suas residências nas capitais da constelação. E aqui uma coisa que me chamou a atenção: a moradia de fato modesta dessas pessoas, dessas personalidades, comparadas com a dos governantes Vorondandex das constelações. Várias coisas aqui para a gente pensar, e eu não vou gastar muito tempo nisso, mas significa que a gente vai ter uma moradia ali, né? De onde é que a gente vai morar? Como é que vai ser? E esses seres habitam uma moradia ali, e elas são modestas, então tem moradias diferentes ali. Como é que a gente faz para ter esta ou aquela moradia, né? Curioso isso, né? Me chamou a atenção esse negócio. Eles são o último vínculo na longa corrente que se estende desde as esferas sagradas do Pai Universal até as divisões primárias dos universos locais. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a todos vocês. Acho que conseguimos fazer aqui dentro do tempo previsto. É, tem algumas partezinhas aí que são mais corridas, porque é mais coisa para ler. Então, tudo bem. Mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar algum comentário, alguma curiosidade, fique à vontade, por favor. Viu, Henrique, com relação à personalidade, quem sabe os originários da Trindade são personalidades, eu acho. Mas aqueles que são originários do Espírito Infinito, não sei, os que dirigem os universos, como que é o nome deles Você anteriormente? tem a ministra divina, por exemplo, que vem da, Não, sim, não, mas os seres que dirigem os universos lá, os os, espíritos mestres. os espíritos mestres e os refletivos, dá a impressão que eles não têm personalidade, né? Eles são oriundos do Espírito Infinito, ou do Espírito Infinito, né? Não, eles são uma criação do Espírito Finito conjunto com a Trindade do Paraíso, com as três Aí, em deidades. conjunto. Conjunto. Não fala. Os reveladores falam que eles são uma criação do Espírito Infinito, mas eles falam assim: certamente o Pai e o Filho participaram dessas atividades, Aham. mas eles não descrevem como isso aconteceu. E daí no capítulo, no 17, né, que daí fala sobre os originários, os seres originários da Trindade, daí eu acho que eles têm personalidade, mas é estranho, né, os espíritos mestres não terem personalidade. Eu não me lembro agora desse detalhe da personalidade com relação aos espíritos mestres, mas eu fiquei, quando eu estava estudando e montando esse negócio, que eu fiquei confuso. Porque num dado momento eles falam lá de um grupo, uma ordem de seres que não tem personalidade, depois fala essas personalidades, né, irmão? Se não tem personalidade, não pode falar essas personalidades. E ter ou não personalidade não impede eles de serem administradores e eficientes. Os nossos ajustadores do pensamento são, já vou te dar a palavra já já, os nossos ajustadores do pensamento são eficientíssimos, né? E eles não têm personalidade, então podem atuar. O fato da personalidade é a facilidade que a gente tem no relacionamento com outras personalidades e de integrar o circuito de personalidade do pai. Então, talvez por ser de origem trina, tenha essa diferença, né? Eu não sei. Oi, Sussu. Não, peraí, desculpa, a Ilse falou primeiro ali. Posso só responder essa pergunta? Pode. Tá. Então, ó, no 16.3, que fala da identidade e a diversidade dos espíritos mestres, fala assim:
Os 7 espíritos mestres são seres indescritíveis e são distinta e definitivamente pessoais. Quem é pessoal tem personalidade. É. Então, esse assunto eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma reestudada nessa questão e eu prometo que assim que eu tiver as informações, a gente volta a conversar desse assunto. Falam, inclusive, que eles têm nomes. Inclusive, eles Sim, têm nomes. Mas sim, os seres aqui escolheram apresentá-los por número. Mas eles têm até sim, nome, tá? sim. Tá bom, obrigado, Sussu. Oi, Ilse. Não, a minha pergunta era relacionada a isso, às personalidades, porque quando você leu aí sobre as residências, né? Então me levou também a pensar que se esses seres têm residência, eles têm personalidade, né? Têm nomes, eles têm tarefas e têm descanso como nós, não sei. Me levou a pensar isso. Quando eu li o livro também fiquei curiosa nessa parte das residências. E umas são mais Uhum. elaboradas do que as outras, né? É, eu vou deixar para estudar melhor essa questão da personalidade desses seres e vou voltar com isso aí. Oi, Sussu. Desculpa, Desculpa, eu não abaixei a mão. Desculpa. tudo bem. Algum outro comentário, dúvida, pergunta, sugestão? A gente sempre se questiona, né, dessa revelação ser tão grande para nós. É uma coisa grandiosa, vai até o paraíso. Muito grandiosa. Quer dizer, a impressão que dá é que as coisas estão se adiantando, está cada vez acelerando mais e você fica pensando, será que a nossa evolução vai ser mais rápida? Porque a gente evoluiu bastante em 100 anos tecnologicamente falando, e será que espiritualmente também não vai dar um avanço mais rápido? Queira Deus que seja isso. Vamos Porque, torcer que sim, né? porque o livro veio, nós estamos preparados. Alguns dizem que é para 1000 anos essa revelação. Então, né, vai ser 1000 anos, é rapidinho, cosmicamente falando. É, é verdade. Anyway, é, eu quando vejo esse negócio eu fico abismado de ver o tamanho da criação do Pai e a estrutura que ele montou e toda essa gente para nos assistir, nos ajudar. É um negócio de uma magnitude e de uma ordem tão gigantesca, né? E, e aí, uma das coisas que eu sempre penso a respeito disso é a gente não tem ideia dessas coisas, né? Então, como é que a gente pode duvidar da existência de Deus com toda essa estrutura, essas coisas? É lógico, quem não acredita em Deus vai dizer essa estrutura não existe, isso aí é uma fantasia, né? Mas, mas dá o que pensar. Anyway, eu de noite, às vezes, eu começo de noite ou de manhã, né? Começo lá, passando pelas deidades, aí vou falando de alguns desses seres aí. Tem uma hora que eu já não sei mais com quem que eu tenho que agradecer e falar, oxa, obrigado pelo seu trabalho. É, lógico, não dá para lembrar de todo mundo num único momento, mas às vezes eu me lembro de um e outro e falo, pô, obrigado, né, de ter bolado todo esse negócio, está aí trabalhando para a gente, né? Mas, tudo bem, gente. Uma outra colocação. Ah, Então, lá é, no nosso. o Henrique, pegando seu gancho aí, eu também fico pensando nesses seres e fico imaginando, será que eles escutam a gente? Será que eles... Mas ou o trabalho deles é puramente administrativo, não é de suporte espiritual, digamos assim.
Tem dos Mas a dois gente que está tipos, né? buscando, a gente que está buscando, né? Eu me referi, especificamente, por exemplo, nós buscadores, que a gente procura, né? Infinitamente por isso. Então, eu queria saber se eles ficam só na parte administrativa mesmo. Não, eles ficam nos ajudando a nos desenvolver, né? Por exemplo, tem lá os 7 espíritos ajudantes da mente, que a gente não faz nem ideia de como eles atuam. Mas eles trabalham diretamente na nossa mente para a gente melhorar a nossa mente, a gente chegar nesse nível de adoração e de sabedoria. Tem lá o Espírito Santo que está à nossa volta, nos chamando a atenção para as coisas divinas, o ajustador do pensamento, tentando nos guiar para fazer a vontade do Pai. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio, mas eles vivem criando situações para a gente viver as experiências que nós precisamos para superar as nossas imperfeições. A gente fica bravo com as dificuldades que a gente tem. Isso acontece comigo. Na verdade, essas dificuldades estão ali para o nosso aprendizado, para a gente saber como é que funciona, como é que é, né? Então, a gente deveria encarar essas dificuldades como uma oportunidade de aprender alguma coisa, né? Aprender o quê? Aprender amor, misericórdia, compaixão, paciência, enfim, um monte de coisa, né? Ter força, coragem, a ficar grudado ali na mão do pai, abraçado com ele, falando: Pai, me ajuda a superar esse negócio aqui. A Sussu deu uma aula lá na escola sobre as orações, muito legal. E eu fiquei pensando, né, como é que são as minhas orações, né? E é muito engraçado, porque eu converso mesmo com o pai, né? Eu fico pensando, pai, o que que eu vou fazer aqui? Essa pessoa aqui, eu estou com esse problema aqui e tal, eu acho que eu vou fazer isso. Você acha que está certo fazer desse jeito? Você acha que vai funcionar? Ilumina o ajustador do pensamento do cara, né? Me dá um pouquinho de sabedoria para eu saber lidar melhor com essa situação. Então eu tenho essas conversas com meu pai. Eu não sei, ele deve dar um monte de cascudo, tá? Mas as coisas a gente tem que conversar, bater um papo, né? Ó, pai, vem aqui, vou levar um lero aqui desse negócio aqui, essa coisa que está me aborrecendo. Como é que a gente resolve isso, né? Então as orações, acho que são assim, né? A gente tem que conversar do nosso dia a dia. O nosso pai sabe o que está acontecendo com a gente? Ele sabe, com certeza. Ele só está esperando que a gente converse com ele para nos ajudar a resolver os problemas que a gente tem, as dificuldades, nos iluminar, nos dar inteligência para gente ter discernimento das coisas, né? E fazer a coisa certa, né? Enfim, é um aprendizado. Nós não vamos conquistar a nossa perfeição aqui neste mundo, mas quanto mais a gente crescer aqui, melhor, né? Pelo menos vamos ter a oportunidade de continuar ali nas monôncias e logo a gente vai estar se maravilhando lá na presença do nosso Pai no paraíso. Eu acho que o ponto mais importante de tudo isso é o que eu falei ali no começo, ali, olha, gente, nós vivemos num ambiente de diversidades. Muito, 99% das coisas que a gente lida no dia a dia são coisas que nos incomodam, que nos trazem dificuldade, que a gente. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Não, a gente tem que viver em paz, porque quando a gente entra em conflito com essas coisas, a gente é infeliz. Nós somos infelizes porque o cara bateu no meu carro lá, está amassado o meu carro. Paciência, bateu, tudo bem. Se der para arrumar, vamos arrumar. Se não der, não vamos ser infelizes por conta disso, né? Vamos pensar, olha, nós estamos aqui provisoriamente. Nosso trabalho aqui é nos adaptar a esse meio ambiente e aceitar que as pessoas são diferentes, elas não são iguais.
Cada um tem a sua ideia, tem sua maneira de pensar, a sua coisa. Então, sim, quando fala uma abobrinha muito grande, a gente amorosamente deve corrigir ou tentar ajudar a melhorar. Mas não dá para sair brigando com todo mundo, quebrando pau, isso aí não funciona, né? É por isso que o foco tem que ser espiritual, tem que ser nos ensinamentos do livro. Se a gente começar a falar de futebol aqui, a gente vai ficar brigando. Se a gente for começar a falar de política, nós vamos ficar brigando. Se ficar falando de saúde, nós vamos ficar brigando. É, Essas coisas são conflituosas. Nós temos maneiras diferentes de entender essas coisas. Por outro lado, o pai não estabelece conflito. Nós conseguimos aceitar uma unidade, uma unificação, uma irmandade em torno do nosso pai. E é isso que facilita o nosso crescimento, e a nossa harmonia, e a nossa felicidade. Muito bem, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu vou Obrigada a disponibilizar a você. gravação e vou mandar o PowerPoint também. Beijo Ah, para eu vou todos perguntar, que eu vocês. adorei a última. Obrigada. Tchau, Muito Imagina. obrigada, Henrique. Muito obrigada pela Be- sua Obrigado a boa todos. boa vontade. Tchau, noite. Beijo tchau. grande Gente, para até todos amanhã. vocês. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.